Olá, sejam bem-vindos com o Pé na Cozinha. Daí o Aurélio aqui, né? Cozinheiro agora, quem diria? Músico, professor e agora cozinhando, né? Tem que se virar. E hoje, na nossa estreia, um prazer imenso ter aqui, acompanhando o nosso prato de hoje, pastor Adelmo e a sua esposa Adriane, pastor e psicólogo. Como é que é isso, né? Bem-vindos. Prazer muito grande, Aurélio, estar com você no pontapé inicial desse programa. Desejamos, da parte do nosso Deus, a quem nós representamos, eu creio que com muita dignidade nesta cidade, as ricas bênçãos do Senhor. Qual é o ser humano que consegue sobreviver sem uma boa alimentação? Verdade. Há uma crise mundial quando falamos de fome, quando falamos de pessoas que não distribuem o que tem demais, e há tantas, do outro lado, que estão perecendo porque lhes falta um bom prato, um bom peixe, uma boa comida. Né? Se a gente olha para dentro da Bíblia, Jesus, certo dia, falou da multiplicação do pão. Certo. Desejamos a multiplicação da bênção de Deus para o amigo, obrigado. Com o pé na cozinha. Eu, normalmente, estou com o pé fora da cozinha. Mas com o pé na igreja, com o pé na Bíblia, com o pé junto às famílias. Essa é a minha vocação e o meu chamado. Não então, deixa de ser um pescador. Com toda certeza sou pescador, com toda certeza sou um pescador. E é um privilégio estar com você neste programa. Obrigado. Junto com a amada esposa, e estar com você aqui nesse início de programa. Senhora? Agradecer também o convite, né? Muito bom estar aqui no primeiro dia do programa. E também até avaliando psicologicamente, né? Meu psicólogo agora. É uma boa maneira de mudar o foco e desestressar, fazer uma boa comida, estar com os amigos, né? Para mudar o foco. Então é um trabalho muito gratificante e também que ajuda bastante nos relacionamentos, porque é uma coisa que chama, né, pro social, pro afetivo, porque a comida também é uma maneira de agradar, né? É verdade. E eu vou conversando aqui, eu vou explicando o que nós vamos fazer hoje. Isso. Nós temos um salmão ao molho de maracujá. Então, ele está mais ou menos, já está com um pouquinho de sal, vou acrescentar um pouquinho de sal aqui. Né? E o salmão é muito nutritivo, é muito saboroso e contém certos ingredientes, certos elementos que são bastante necessários para o nosso organismo. Né? E depois tem A vovó sempre dizia, Aurélio, que o sal não depende apenas da quantidade, mas também da qualidade. Além da qualidade, eu creio que também da boa qualidade desse sal. E se a gente olha para dentro da Bíblia, Jesus uma vez disse para os cristãos que eles deveriam ser o sal no mundo. Sim. Que nós somos, os cristãos, deveríamos ser o sal no mundo. O sal tem essa função de preservar o alimento, de dar gosto ao alimento. Eu imagino esse peixe que está com um olhar assim agravedíssimo, sem o sal. Ou imagino uma boa churrascada, sem o tempero correto. Assim também a nossa vida precisa desse tempero, sal adequado, não de mais, nem de menos. É muito triste quando o médico chega e diz, olha, você de agora em diante precisa diminuir o sal. As pessoas normalmente ficam muito tristes e tal, né? Mas está aí o segredo, né? Eu acho que o sal quer dizer, o tempero é uma questão essencial aí para preparo de um bom peixe, né? Como saber a quantidade certa? Como é que... Olha, pastor, é o seguinte, eu vou no tato. No tato. Eu tenho procurado usar pouco sal, até
por uma questão de saúde de várias pessoas. A recomendação. Exato. E como nós temos assim vários amigos, né, que estão numa faixa de idade, né, um pouco complicada, né? Sim, recomenda-se. Recomenda-se então, né, uma diminuição, né, na quantidade de sal. Outros condimentos até podem acontecer, né? Mas eu tenho que também me acostumar com o fogão aqui, sabe? Certo. Então, acho que acendeu, né? Sim. Então tá bom. E porque tudo é novidade aqui para mim também, né? Não a cozinha em si, mas os apetrechos. Bom, então, para acompanhar o salmão, eu vou fazer um arrozinho, né? Com um pouco de alho misturado, né? Que o alho também é outro condimento que faz muito bem para o estômago, né? Para corrente sanguínea, inclusive. Então, a gente vai cozinhando e falando, ou falando e cozinhando, né? Certo. Lembrando sempre, eu acho que assim, eu tenho saudades, Aurélio, daquele tempo. Lembro de que em casa, junto com o pai e a mãe, compramos televisão em 1976. E até lá, as conversas em torno do fogão, em torno da mesa, da família, eram mais constantes. Eu acho que, né, a Adri poderia falar mais sobre isso. Eu acho que a família brasileira perdeu e perde muitas oportunidades de comunhão, de conversa, de terapia, né, de estar junto, né? Hoje se chama, até tem estudos científicos falando que as famílias se chamam high-tech. Cada uma tem a sua televisão, cada membro da família, né, o pai, a mãe, cada filho tem uma televisão, tem um computador e não interagem mais, não tem mais esse momento, né, a cozinha normalmente era o lugar maior. Certo. E hoje é o menor, a gente quase não cabe dentro da cozinha. Há um site novo no Facebook, chama Rio do Sul Antigamente. Certo. E eles têm colocado várias fotos, né? E eu lembrei, tem uma filha do Chits, nós tínhamos lá uma serraria lá na Rua 15, depois incendiou-se por volta de 60, por aí. E ela falou da serraria, e eu disse para ela, que morava ali perto, eu ia com a carrocinha buscar farelo, para o fogão a farelo, que aquilo ficava queimando o tempo todo, então principalmente no inverno era muito bom. Aquilo era muito bom. Essa semana, Aurélio, eu assisti um filme, uma parte do filme, e uma cena me chamou em especial muita atenção. De repente, na hora do almoço, era uma mesa de 6 pessoas, não sei se tu lembra disso. E quando então chegou a dona da casa, a mãe, ela veio trazendo uma cesta. E aí ela passou ao redor da mesa, e naquela cesta, todos colocaram os seus celulares, 6. Porque ela disse, é norma agora que na hora da comunhão de mesa, o celular fique na cesta desligado. Quer dizer, na verdade é uma amostragem um pouco também da crítica, mas também eu acho que a tecnologia ela veio para ficar. Mas eu acho que nós precisamos desse momento de interagir, de conciliar, né? Conciliar. Não adianta agora dizer, vamos voltar para o passado e vamos acabar com a tecnologia, porque isso é impossível, né? Até com o nosso filho é muito engraçado, né? Porque quando a gente vai para o sítio da casa dos pais do Adelmo, a gente faz questão sempre de levar o nosso filho, porque a gente só consegue ir uma vez por ano, é muito longe, né, Adelmo? 600 quilômetros. E lá não pega, não tem tecnologia, não tem tecnologia, nem tem televisão e rádio, mas não, nem o celular pega. Mas é uma tragédia. É uma dificuldade. Pois é, eu quero perguntar, vocês são originais de onde? Eu sou natural do Rio Grande do Sul
Meus pais moram no interior de Santa Cruz do Sul. Sou filho de agricultores e durante boa parte da minha vida eu tive contato aí com os pés no chão na roça. Sim. Até então ingressar na universidade no Rio Grande do Sul, que era a Universidade de Teologia. E a Adri? A minha família é daqui de Rio do Sul mesmo. Quando eu nasci em Rio do Sul, mas com 6 meses meus pais, quando eu tinha 6 meses, meus pais se mudaram para Joinville. Então, na verdade, eu acabei crescendo e vivendo mais fora, né? Morei em Curitiba 2 anos também, que eu terminei o 2º grau lá. E aí eu vim para Rio do Sul morar com os meus avós. Na época, faz uns 20 anos, mais ou menos. Mas assim, a minha família, até o meu avô... A Adri é conhecida, a família é neta do seu Alexandre Guiorc. Você conhecia, né? Bastante. Eu inclusive tive a oportunidade de homenageá-lo, um artista. E seu Álvaro Hadri, que é o outro avô. Né? Então, isso... Olha aí. E a gente se conheceu num culto da Reforma. Né? Daqui a alguns dias mais, nós temos 31 de outubro, que é o dia da Reforma. 495 anos de Reforma Luterana. 1517. E aí, há muitos anos atrás, eu vim a convite do pastor Bruno, conhecido seu. Aliás, ele vai estar no culto da Reforma agora, no dia 31 de outubro, trazendo a pregação. E de noite, então, a convite dele, eu trouxe a pregação na igreja. E lá, então, eu conheci a Adri, por isso nosso casamento é assim tão luterano. Sim. Tá bom. E como é que é essa convivência do psicólogo espiritual e do psicólogo físico? Ou vamos colocar dessa forma mais simples, né? Como é essa convivência? Existem contrapontos, existem coisas que a ciência, por exemplo, não aceita, ou a religião não aceita desta ciência? Eu diria assim, Aurélio, eu acho que no passado era mais ou menos assim. Achava-se que religião e ciência eram excludentes. Como também religião, Bíblia, e empresa, tecnologia se excluem mutuamente, são excludentes. A mesma coisa se achava também com a psicologia, né? Quantos anos a psicologia é recentemente nova, né? Assim, no mundo é 100 anos, a partir do Freud, né? Freud. E no Brasil tem 50 anos. Então achava-se no princípio também de que talvez teologia e psicologia não pudessem andar de mãos dadas. Eu diria assim, hoje, eu vejo como... estando casada com uma psicóloga, conversando, entendendo, compreendendo, de como me ajudou, como pastor, a desenvolver o meu trabalho, as minhas pregações. Eu diria hoje, eu não falo hoje mais apenas racionalmente, eu falo hoje de coração para coração. Eu chego perto das pessoas com aquilo que eu aprendi nos últimos anos com ela e com a psicologia. Eu acho que a mesma coisa a Adri pode dizer também da questão psicologia versus Bíblia ou teologia, né? Porque a gente, digamos, para ter uma boa qualidade de vida, a pessoa teria que estar investindo o tempo dela, ou qualquer coisa, né, em termos de dinheiro, financeiro, enfim, todo o investimento de nossa vida em 5 áreas, eu acredito, que seria o social, o afetivo, o profissional, a saúde e o espiritual. Inclusive saiu na revista Veja do dia 10 do 10, início do mês agora, um psiquiatra que ele tem um estudo de 28 anos de pesquisas na universidade nos Estados Unidos, falando o quanto que a parte espiritual afeta o físico, né, e o psicológico, e quanto que as pessoas elas melhoram, né, das doenças psíquicas por terem uma participação, não ter a religião, porque religião muitos têm, né, eu sou de determinada religião, mas de realmente viver essa fé que a pessoa tem. Então, quanto que isso afeta, e aí a gente poderia falar psicologicamente, seria a maneira como a pessoa pensa, né?
o que ela acredita. Então, a nossa maneira de pensar vai afetar o nosso sentimento, que afeta o nosso físico. Então, se eu ficar com, né, muita raiva, eu poderia estar aprendendo a perdoar, por exemplo? Sim. Né? Então, e como fazer isso? É uma coisa difícil de se fazer. Né? A questão da tristeza, né? A depressão, que as pessoas têm vivenciado tanto, a ansiedade, que é um medo exagerado. Então, confiar nesse Deus, que também, né, a gente vai fazer o que é possível, mas o impossível vai deixar para Deus. Enfim, ter esse equilíbrio, né? Tem pessoas que não têm o equilíbrio também nem na parte espiritual. Então, o buscar o equilíbrio nessas 5 áreas faz com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, né? Se a gente pegar a questão da saúde, né, falando ali da questão do alimento, né, a gente precisa estar conciliando uma boa alimentação, exercício físico, né? Então, assim, são várias áreas que a gente precisa estar olhando para si, cada um para si, e vendo como se está equilibrado ou desequilibrado, né? Seria uma coisa assim, nem tanto a Deus, nem tanto hoje. Devemos olhar dessa forma? Nós precisamos olhar toda a questão com a questão de equilíbrio, né? Assisti uma vez uma palestra, onde o palestrante disse assim, tudo o que entra pela boca deve ser a nossa saúde e não o nosso veneno. Eu gostei dessa frase porque ela em si norteia a nossa ação também. Né? Às vezes, quando a gente observa pessoas, às vezes em situações de momento, seja de janta, almoço e tal, no exagero, além do equilíbrio, digamos assim, na quantidade de comida. Né? E hoje tanto se fala em alimentos saudáveis e tal, mas por que ainda tem tantas pessoas? Tanto se fala, mas tanto ainda de doença e enfermidade em função da alimentação, ou da má alimentação. Daí a gente percebe assim também, que nem na clínica, eu percebo bastante, muitos problemas de obesidade vêm em relação à ansiedade. A pessoa, por ser altamente ansiosa, ela pode estar ingerindo muito mais alimentos, né? Mesmo sendo consciente, né? Eu preciso fazer dieta, eu preciso estar fazendo o exercício físico. Então, assim, o nível de estresse vai afetar muito todo o sistema endócrino, o que vai acabar fazendo com que a pessoa, ou ela coma demais ou ela coma de menos, que vai, né, ter desequilíbrio novamente. Então, o nosso estado emocional vai... Uma espécie de compensação dela, pelo estado emocional. Ela comer demais ou comer de menos, ou beber demais, ou qualquer acaba coisa. Descontando ali. Exatamente. Então, racionalmente a pessoa sabe, mas o estado emocional dela leva ela a agir de outra maneira. De outra forma. Eu vou aqui fazer um molinho. Esse molho, eu pus um pouco de manteiga. Isso ali é o quê? Mel? Isso é mel. Mel? Mel. Como é que você explica, digamos assim? O mel, ele vai dar um sabor agridoce. Certo. Por causa do peixe salgado e tanto apimentado, e o maracujá, que já por si já é meio azedo. Certo. Então ele dá um saborzinho adocicado. Especial, né? E muito bom para imunologia, né? Exatamente. Porque o estresse, ele faz com que a gente, que diminua a imunologia do organismo. Então é bom a gente estar... Aliás, é o néctar mesmo, né? É a saúde. E aqui a mostarda, para dar um toquezinho também, tanto no sabor quanto na cor. Na verdade, Aurélio devia ter aqui um papel e uma caneta, né? Quem está em casa devia ter um papel e uma caneta... Para ir tomando nota da... Para nota e fazendo Mas teremos depois no nosso site, né? Sim. E então será... naturalmente todo o prato que aqui fizermos, ele será transcrito para o site. E, aliás, até foi bom o senhor falar nisso aí. Essas panelas, né, a Serafame, elas vêm ali da Carmela Casa Limitada, né, na Ariciliano Ramos 598. E a Mariel, o pessoal super simpáticos, né?
Então, mês de outubro agora, eles estão fazendo 1 ano de casa. É o aniversário, o primeiro aniversário deles. E o nosso programa, então, dia 28, agora, hoje, né? 28 de outubro, 28. Né? É a nossa estreia aqui com a pastora Adelma, sua esposa, a doutora Adriane. Quem escrever para nós, né, quem escrever para o programa, com o pé na cozinha, aqui para o Cabo Visão, né, não, é RSTV, Rua Nilo Marques, 56, esse programa com o pé na cozinha, e mandar uma receita, não importa que receita for, nós vamos sortear no mês de novembro, final de novembro, vamos sortear uma das cartas, vamos ver se realmente está com a receita ali, né? E vai ganhar um brinde da Carmela Casa. Aliás, você encontra coisas belíssimas lá, né? Para a cozinha, para a sala, para a copa, para o quarto, para a churrasqueira. Vale a pena. Por falar em receita, eu acho que há tesouros enormes naquelas receitas antigas, daqueles cadernos. Certo. Eu lembro da minha avó, ela tinha um caderno, só ela entendia, mas havia muitas e muitas receitas. Pena que muitas vezes esse tipo de receita acaba se perdendo e a gente acaba deixando isso de lado. Verdade. E que acaba, digamos assim, perdendo um pouco essa qualidade também na cozinha. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, que a Adri falou antes, eu acho que essa questão de repente, ir para a cozinha, fazer um alimento, estar junto ali, também, né, Adri, eu acho que é um momento de desviar o foco, né, como é que a gente... Eu acho que esse é um momento que também pode ajudar, né? É porque a gente não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que está fazendo uma receita e está se envolvendo ali, né? A pessoa já parou de pensar um pouco naquele problema, às vezes que está levando ela a se estressar. Então, é uma maneira de desviar o foco. De desviar o foco, é uma técnica. Por isso que eu falei que seria um desafio, né, para mim. Conversar e... É verdade. Cozinhar. É difícil. Então, mas estou conseguindo, por enquanto. Agora vão, além do que eu coloquei da manteiga, um pouco do mel, da mostarda e do suco de maracujá, ao começar a ferver, nós colocamos creme de leite. Certo. Para que esse molho se torne um pouco mais consistente. Então, e precisa ferver um pouco, né? Precisa ferver um pouco. Então, aqui a gente vai misturar um pouco, deixa ferver um pouquinho mais. Estou dando mais uma fritada aqui no peixe. Ele não pode dessorar. E alcaparras. Certo. Que também já dá um gosto todo especial ao molho, todo especial ao molho. Tira-se um pouco tira-se o molho, porque ele já está salgado, certo, né? O peixe já está salgado, então para não exagerarmos aí no sal, né? No sal. Cada um cada um tem o seu jeito de olhar o prato, a comida e como fazer. Há quem coloque... Também acompanhamentos também são assim, né? Eu coloque salsinha, cebolinha, cebola de cabeça, fica no próprio molho, fica a critério de cada um. Entende? Sempre colocando algo mais, um gosto a mais seu, né? Sim. Uma particularidade. Isso aí é importante. E como é que o amigo aprendeu, assim? Fez uma vez curso de culinária? Nada. É paixão pela cozinha, aprendeu com a vovó? Paixão porque eu pela admiro, cozinha. assim, digamos assim, eu acho que bom que Deus nos presenteou com talentos e dons diferentes. Né? Se todos fôssemos cozinheiros, onde estaríamos pastores e psicólogos? É verdade. Se todos fôssemos pastores e psicólogos, onde estariam os cozinheiros?
né, como é que ficaríamos? Eu acho que esse incremento que Deus dá, esse dom que Deus dá, esse talento que Deus dá, eu sempre admiro e eu fico assim, olhando, né, o jeito como as pessoas gostam de cozinhar, amam a cozinha, e o que faz muito bem. E faz parte, tem que experimentar, né? Para ver se está bom. Isso é natural. Eu estou experimentando o tempo todo porque, penso, se está bom para mim, deve ficar bom para os outros. Não, mas a preocupação realmente é a questão de não estar muito forte isso, não estar com muito salgado, ou tem pouco sal. Então, é bom sempre a gente dar uma olhada. Pois a gente falou, né? Fazendo a comida e ninguém chamou o intervalo. Certo? A gente já volta, tá bom? Cabo Flash, Cabo Visão, você ganhou mais diversão. Cabo Flash, Cabo Visão, você ganhou mais diversão. Com a fibra junto à casa, a internet ganhou asas, a TV ficou perfeita. Cabo Visão foi eleita um serviço diferente. Aqui só fala com a gente, você fala com quem quer. Você só fica se quiser. Cabo Flash, Cabo Visão, Rio do Sul, meu coração. Parabéns, agora você tem Cabo Flash, Cabo Visão. Cabo Flash é pra já. Informações acesse www.caboflash.com.br ou ligue 3521 3336. Parabéns, agora você tem Cabo Flash, Cabo Visão. Com momentos especiais, ambiente agradável, sabor, tempero, cerveja gelada, um ambiente aconchegante, excelência nos serviços, tudo para o sucesso do seu evento. O Restaurante Concórdia oferece um exclusivo serviço de buffet, o melhor do cardápio de segunda a sexta. Venha e delicie o que há de mais saboroso. Restaurante Concórdia, o prazer de fazer bem feito. Nós só estamos aqui para lembrar que a partir de 3 funcionários, você já pode fazer o seu plano Unimed empresa. Eles já foram, né? Eu sabia que essa história de um por todos e todos por um era furada. Já se viu. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é Unimed empresa. Papo Futeba ao vivo. Um aspecto importante é que o Brasil está realizando a prova e precisamos dar exemplo, né? O mundo todo estará de olho no Brasil. Em cima do lance. Esquema tático. Olha o médio volante. O médio volante é o cabeça de área hoje. Pega o pegador. Túnel do tempo. Domingo é dia de bola, o pessoal aguardava muito para aquilo. Papo Futeba, domingo, 18 horas. Participe ao vivo. E lembrando que sempre, todo domingo, ao vivo. A voz da arquibancada. Papo Futeba, alô? Alô? A J. Meinhardt é muito mais que uma empresa de contabilidade. Fundada há mais de 35 anos em Taió, hoje possui escritórios em Rio do Sul, Ibirama, Presidente Getúlio, Pouso Redondo, Salete, Rio do Campo, José Boatê, que a torna líder em Santa Catarina. Atua ainda em recursos humanos, planejamento tributário, assessoria empresarial, sistema exclusivo de acesso remoto pela internet. J. Meinhardt,
a segurança da sua empresa. No mercado desde 1946, hoje se destaca como um dos principais fornecedores do mercado automotivo, presente nos 5 continentes, atendendo aos grandes distribuidores nacionais e principais montadoras no Brasil e em outros países. Metalúrgica Rio-Sulense, 61 anos de atualizações tecnológicas, valorização do ser humano e satisfação do cliente. A proposta de flexibilização da CLT que vem sendo estudada vai permitir que o negociado prevaleça sobre o legislado. Mas será que essa nova forma de acordo coletivo pode ser considerada uma porta para reduzir os direitos dos trabalhadores? Para discutir o assunto, o Justiça do Trabalho na TV desta semana vai conversar com o presidente da Câmara de Relações Trabalhistas da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Durval Marcato Júnior. Não perca! Assista ao Culto Evangélico Luterano, todos os domingos, 11 horas da manhã, só aqui na RS TV. Oferecimento: Gembala, vida saudável. Ergen Paper Machinery. Serviços de torno Metzler. E Royal Ciclo, você faz o mundo girar. Aí, gente, estamos de volta com o pé na cozinha, com o pé, os dois e as mãos. E os nossos convidados, pastor Adel, minha sua esposa, doutora Adriane, psicóloga, né? Quero mandar um abraço grande, um beijo para a Nani presente aqui, ó, esse doma, né? Fui pesquisar o que é doma, de onde é que veio isso aqui? De onde é que veio, como é que diz um amigo meu, a bandagem? Não, a bandana aqui. Então, o doma, Jacques Claude, é um famoso cozinheiro do século XIX, começo do século XIX, ele queria uma roupa diferente, não aqueles aventais. E ele bolou esse casaco, né, transpassado aqui, abotoado por dentro, por fora, mas ele sempre pediu que usasse branco, né? Por quê? Quando sujasse, já sabia. Aí, olha a prática, se abotou e abotou o outro lado. Ah, sim. Entende? Então sempre está mostrando limpeza. Eu já preferi mais o preto e tal. Também é comum o azul, o cinza, né? E em vez daquele chapéu, né? Aquele chapéu imenso, eu troquei pela bandana aqui, né? A bandagem. E então, Nani, olha, essa loja lá tem de tudo para cozinheiros, cozinheiras, né? Aventais, etc. E no final ele pediu que além do doma se usasse um avental comprido até os pés. Certo. E o sapato, por incrível que pareça, eu já tinha antes, não sabia, o Crocs. Aquela sandália é própria para o cozinheiro. Podem rir de mim, mas entre lá na internet que, né? Pastor Adel, o senhor me fez uma pergunta, por que, né? Por que eu comecei? Olha, primeiro, por gostar de cozinhar, segundo, por necessidade financeira até. Né? Aconteceram alguns casos aí, algumas coisas, né? Na vida da gente, eu precisava ter alguns trocados, vou dizer dessa forma, e passei a cozinhar. Uma forma de sustentação. Exatamente. Né? Bom, agora nós vamos conversando e eu vou colocar este molho por sobre aqui o salmão frito, a gente não pode passar demais, né? Do ponto. E eu tenho esse cheirinho do maracujá. Esse cheiro tá ótimo, tá? Nossa. E isso agora vai para o forno para dar uma gratinada. E quanto tempo fica no forno? Ele começou a escurecer um pouco o salmão, né? Ele começa a ficar um pouquinho escuro ali, começa a queimar e já pode tirar.
para não deixar passar, porque senão ele seca também, né? Certo. Então, com calma. Veja bem, eu até quero dizer, ó, com o pé na cozinha, gente, muita coisa aqui, tá, é improvisada. Eu não sou um chefe de cozinha, não sou, tá? Um gourmet famoso, nem vou escrever livro a respeito, quem sabe futuramente. Mas é o que se pode fazer no dia a dia em casa, com o que se tem, né, com os ingredientes possíveis, não tão caros. Hoje, se for olhar com tranquilidade pelo bem que faz, o salmão custa para nós mais barato que determinadas carnes. Certo. Né? Existem as carnes novas. Que é e tal, extremamente né? saudável também, né? Exatamente. Exatamente. Então, até por uma questão, eu acho que o meu... tá aqui. E é uma questão, né? A Xuxa está acostumada, eu não estou, né? Tá bom. Pastor Adão, com todo esse rebuliço agora, né, que aconteceu durante esses últimos meses, eleições, campanhas, em tudo quanto é cidade havia, né, essa perseguição pelo voto, né? Vocês dois, assim, houve um acúmulo desse estresse das pessoas, houve mais procura, seja no consultório, seja na igreja, pelas pessoas mais envolvidas ou não? Ou elas procuram fugir de ajuda, de buscar ajuda? O que acontece é que algumas pessoas em determinados grupos e reuniões procuravam uma orientação de como ter um voto consciente. A nossa igreja, ela escreveu um folheto, né? A igreja e as eleições, onde a gente deu algumas dicas, né, de que o voto é secreto, como agir, como fazer, para que também a gente possa minimizar crises e dificuldades. É claro que alguns acabam ouvindo, outros acabam não ouvindo, e certamente é uma fase onde determinados estresses aumentam para determinadas pessoas e tal, porque é uma disputa em jogo, e o que às vezes as pessoas não se dão conta de que na Alemanha isso aconteceu uma vez, uma reunião de pastores, tenta imaginar, onde quase chegaram às vias de fato. Mas quando terminada a reunião, os pastores diziam, o que brigam são ideias, são projetos, são sonhos, e não as pessoas. E o que nós muitas vezes nós não diferenciamos é justamente isso. Quer dizer, é uma disputa, alguém vai perder, alguém vai ganhar, entende? E se a gente não quer entrar nesse jogo de poder perder ou poder ganhar, saber dos dois lados, então é melhor que a gente se abstenha. Então eu vejo assim, eu acho que a gente pode discordar, eu não preciso concordar sempre com o outro lado, mas o estresse ele acaba acontecendo porque algumas pessoas elas se envolvem tanto, eu acho que emocionalmente nessa questão, parece que a vida delas está em jogo. E com isso acaba, às vezes, produzindo inimizade, estresse e assim por diante, né? Na clínica aparece mais nesse momento, depois o pós-política. Pós-política. Porque tem todo um estresse físico, porque as pessoas elas se dedicaram horas muito mais significativas nas propagandas, o estado, né, de dormir tarde, acordar cedo, enfim, fisicamente falando. Mas desgaste muito grande. O desgaste físico mesmo, né? Mas também o pós agora é o estado emocional de que as pessoas se encontram pela perda, né? Então, a gente precisaria aprender a ter equilíbrio diante das perdas. Todos sofremos perdas, né? E tem gente que pode entrar em depressão, tem pessoas que podem ficar altamente ansiosos, né? Enfim, a procura, as crises acontecem sempre mais depois, nesse momento. Nesse né? momento que nem agora. quando foi a enchente também
no período das enchentes, todo mundo pegou e foi, ajudou, mas teve um momento que deu estresse físico e emocional, porque quando começava a se pensar diante daquilo que estava acontecendo, as perdas todas que as pessoas sofreram, aí a procura foi maior. E não existe, assim, a perda naturalmente traz, principalmente para quem não está preparado, vou colocar dessa forma, ou também não aceita, por vários fatores, né, o perder. Existe também aquele que se estressa por ganhar. Por exemplo, houve vitoriosos em todas as partes. Há essa explosão tão grande assim que a pessoa entra até num delírio, sei lá, essa pergunta é bem interessante, porque assim, sempre se pensa no estresse como uma questão negativa. Certo. Então, perdas, morreu alguém da família, perdi financeiramente, ou que nem a gente, né, nas enchentes, por exemplo, muitas perdas materiais. Então, a gente sempre pensa por um lado negativo. Mas todos nós nos estressamos com coisas positivas também, né? Então, por exemplo, eu atendo muitas pessoas, muitos jovens agora, indo para o vestibular. Então, assim, é uma coisa boa para a vida deles, mas estão se estressando, né? Quem ganhou fica naquela adrenalina de ter ganhado. E é assim, se a gente quer trocar o carro, a gente fica todo emocionado, se vai nascer um bebê, né? O jogo de futebol se ganha, que é uma coisa boa, mas pode ser extremamente estressante. Exatamente. Então, jogando ou mesmo assistindo. Então nós nos estressamos com coisas boas e com coisas ruins, mas o foco muitas vezes é só a pelo questão lado negativo, e não é. E a gente precisa conseguir, qual é o objetivo da terapia? Conseguir fazer com que a pessoa consiga dar conta de minimizar os sintomas de estresse. Porque, que nem assim, a explosão bioquímica que ocorre dentro do nosso organismo é tamanho a 10 bombas atômicas, não é nenhuma. Né? E as pessoas não sabem porque elas estão tão doentes. Essa explosão bioquímica, né, que acontece, ela vai desencadear, primeiro, a baixa imunologia do organismo. Né? Então a pessoa se sente com aquele desgaste generalizado, e aí ela vai indo, ela acha que vai conseguir. E aí, daqui um pouco, já está com, muitas vezes, alguns assim, eu estou com um pouco de, vamos pegar a questão do estômago, estou com azia direto, daqui um pouco já estou com gastrite, daqui um pouco já está com úlcera. Por quê? Porque é uma pessoa que está sempre estressada. Por né? melhor que seja o alimento, exatamente, vai fazer mal, não consegue, né? Pela ansiedade, pelo estresse, produz o quê? Né? Síndrome do pânico, do medo. Taquicardia, né? São vários sintomas, porque a ansiedade gera 21 sintomas físicos. Então, às vezes, as pessoas passam por todos os médicos, vão parar no consultório do psicólogo e ficam meio... E aí, o que eu estou fazendo aqui? Não entendi. Né? A gente vê, o pastor falou no primeiro bloco até a respeito de ser uma ciência nova, né? Recente, principalmente no Brasil. E não se ouvia dizer, né? Psicólogo. Sempre era o médico da família, o médico clínica geral, que cuidava dessa parte também. E interessante que, no princípio, creio que hoje não se fala mais disso, mas ele está louco. Ou a pessoa lá, aquela senhora está indo a uma psicóloga. Né? Então, era o doutor... É uma pena que ainda se pensa assim. Ainda se pensa assim. Eu acho, na minha convicção, né, sendo casado com ela e o trabalho maravilhoso que ela faz de ajudar na vida das pessoas, de poder, às vezes, levar pessoas que estão 5, 10 anos nos remédios, sim, e poder, de repente, levar uma vida normal, ou seja, poder dar conta da sua vida. Que pena que ainda se acha que isso é apenas para quem está maluco. Que pena, porque eu acho, na minha convicção, Aurélio, eu acho que todos nós precisamos, em algum momento da vida, fazer terapia. Na verdade, a gente precisa ter o que antigamente eram os conselheiros, né? Quem você tem como conselheiro? Às vezes, as pessoas que a gente está procurando, que é um amigo, que é alguém da família, ela não consegue ajudar o ponto, né? Digamos, ela está envolvida emocionalmente, então ela não consegue ajudar de uma maneira clara e objetiva
para aquilo que a pessoa precisa, né? Me preocupa, por exemplo, eu como pastor, eu tenho muitas tarefas. Uma das tarefas é sentar com adolescentes, que na Igreja Católica chama de crisma, nós chamamos de doutrina. E esses dias eu fiz uma enquete junto com eles, e eu perguntei, quem são os vossos conselheiros? Quem são as pessoas que vocês consultam, que vocês ouvem? Eu fiquei muito surpreso. Pai, mãe, avô ficou em terceiro lugar, para trás. Em primeiro lugar está o Google, e em segundo lugar estão os adolescentes da mesma idade. Deu para entender? Eles trocam confidências, eles se dão isso, conselhos. Ao meu ver, isso é extremamente conflitante. Por causa da maturidade. Maturidade, eles não teriam da experiência de vida. Né? E aí, em terceiro lugar, vem o pai, vem o avô, vem a avó. É uma pena isso. Por quê? Porque também nós, como pais, como avós, nós perdemos o nosso papel na sociedade, na comunidade em geral, de orientar e dizer, olha, é por aqui, é isso. Quer dizer, a voz da experiência que fala. Então isso me preocupa, eu fico extremamente preocupado com esse tipo de ação. Mas o que a gente percebe também, né, Adelmo, é que os pais, na grande maioria, não estão preparados para até nesse crescimento desses seus filhos, eles acabam querendo decidir por eles, eles não ajudam esses jovens, essas crianças, esses jovens a escolher. Né? Eles precisam aprender a fazer as escolhas e também vir buscar sempre trocar ideias. Sim. Um trabalho em equipe familiar. Então, é muito um autoritarismo e não é autoridade. A autoridade seria poder ajudar, né, esses jovens a poder ter... Já aconteceu, por exemplo, de alguém procurá-lo e na sua conversa chegar à conclusão que, como pastor, aquele momento não era conveniente atender e mandar para a psicóloga. Sim. E vice-versa? Sim, muitas vezes. Por quê? Porque eu acho que clínico geral é clínico geral. Pastor é pastor. Eu não posso. Eu estou tratando de uma vida. Eu estou tratando de uma pessoa. Eu estou tratando de sentimentos. Eu acho que eu tive na faculdade, na universidade, aulas, semestres inteiros de psicologia. Eu entendo alguma coisa, mas não é a minha área específica. Então, eu acho que nós não podemos nos sobrepor. E eu não posso avançar na área dela, bem como ela também brincar de pastora. Certo. E eu brincar de psicólogo. Eu acho que nós estamos tratando de vidas. Então, quando é a minha área, eu vejo assim, puxa vida, aqui eu termino. Então, aqui ela começa. Ou vice-versa, de ela dizer, olha, isso aqui não é assunto da psicologia, isso é um momento espiritual, isso é um momento de que nós precisamos ver o que o pastor diz sobre esta área. Por isso, nós queremos muito nessa equipe multidisciplinar. Depende do que é falado no consultório, do tipo do assunto. Por exemplo, muitos veem a perda é a morte. E aí muita coisa depende da crença dessa pessoa também. Então, eu não vou encaminhar apenas, né, para o pastor, sim, mas ou para o padre, ou para um psiquiatra, ou para um médico. Depende dos sintomas de estresse que essa pessoa tem. Por exemplo, hoje eu atendi uma pessoa que ela estava com problemas de formigamento no braço e estava com muita dor no peito, então... partia-se do pressuposto de que pudesse ser um ataque cardíaco. Certo. Então, encaminha para o médico. E aí pôde-se perceber que era um pensamento disfuncional, né, mas precisava levar para o médico. Sim. Era necessário que o médico avaliasse. Para tirar também essa crença. Essa crença, porque estava gerando mais ansiedade, a pessoa mesmo sabia que o sintoma podia ser um infarto. E ela estava ficando ansiosa com aquilo. Então... né, depende do que é que a pessoa está vivenciando naquele momento, ou de repente precisaria encaminhar para um advogado, depende do que ela está vivenciando. Então, certo. Assim a gente, né, vai fazendo encaminhamento, mas se for na área espiritual, vai ser encaminhado, né, perguntado. Agora, uma pergunta meio caspiciosa. Falávamos antes de começarmos a gravar, sobre oratória. Certo.
Sou sincero, se eu estiver assistindo a uma prática, como chamavam, a um sermão seu e de vários outros, Ivo, pastor Ivo na época, né? Hoje está no Moinhos de Vento em Porto Alegre. Porto Alegre. Dá gosto. Eu fui cantar num casamento lá no Alto Aurora, lá no Chapadão da Aurora, lá para cima. E o casamento foi feito em conjunto, um pastor e um padre frei, não sei. Mas a diferença, vocês têm o mesmo estudo, eu estudei em seminário, sei como é que é. Certo? Uns têm o dom da palavra, outros não têm. Porém, é difícil encontrar um pastor que não fale bem. Não importa a igreja também. Ao convencimento, a uma explosão, vou colocar dessa forma, né? E os nossos padres, infelizmente, né? Não vou citar nome aqui, porque depois ele vai me pegar na rua de qualquer jeito, vai me cobrar. Mas realmente, assim, falta coração, falta alma, não sei. Eu acho que o que acontece é a nossa preparação. Por exemplo, eu fiquei 7 anos numa universidade. Então, nós tivemos um preparo específico para fala, para pregação. Certo. E a Igreja Luterana, Aurélio, ela sempre foi marcada como a igreja da palavra, da pregação da palavra de Deus. Então, eu acho que isso é uma das marcas da nossa igreja, que é uma forma também de divulgação da palavra de Deus. Outra forma é a forma do cerimonial. Eu acho que há pessoas que conseguem fazer cerimônias de uma forma que outros não conseguem. Mas o nosso preparo, ele é específico para a pregação do Evangelho. Se estuda línguas do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Não há no curso de teologia, que eu acho particularmente uma pena, um curso de oratória. Eu fiz vários cursos de oratória, eu acho que é extremamente importante. Para quê? Porque a Bíblia ela levou 1.600 anos para ser escrita, terminada. Quer dizer, 1.500 anos antes de Cristo até 100 depois. E alguns olham para a Bíblia e dizem, isso é um livro velho, antiquado, papel aceita tudo. Eu acho que o grande segredo é de termos uma palavra de Deus tão antiga, tão velha, mas tão atual. Por quê? Porque ela provém de um Deus que transforma. Certo. E a palavra, quando ela é pregada, ela se torna uma palavra viva porque ela vem da parte do nosso Deus. E nisso nós precisamos investir. E nisto eu invisto. Para quê? Para que você saia de onde eu estou pregando e possa dizer, puxa vida, isso me ajudou na minha atitude, na minha forma de pensar, eu devo mudar aqui, isso me leva daqui para cá, se eu agir dessa forma, as consequências são estas. Então, essa palavra, a palavra de Deus tem esta orientação, que é uma culinária completa, vamos dizer assim. Aliás, e aqui está completo. No programa do Neri eu falei, né, quando eu disse que eu tinha lido a Bíblia no mínimo 3 vezes, ele não acredita. Mas, gente, tudo que você quiser tem lá. Sim. Né? Ainda eu falei desde a pornô, ainda eu falei, o pastor Adelmo vai me pegar. Né? Até histórias interessantes, engraçadas. Histórias, né? De guerra, de traição. Eu não vou fazer aquela história de colocar montinho ali, montinho cá. Né? Vou deixá-los à vontade. Aqui nós precisamos passar debaixo da mesa, não? Não, nem dá, pastor. Não cabe, não. Aqui. Então, assim, vocês servindo, eu esqueci a colher de arroz, me perdoem, no programa. Eu quero lembrar que hoje a nossa estreia, pastor Adelmo, doutora Adriane, psicóloga da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E quem escrever para cá, para a RSTV, Canal 3, Rua Nilo Marques, 56, Rio do Sul, Centro, tá? Mande a sua receita. Nós vamos fazer aqui, novembro, nós vamos sortear e essa pessoa que for sorteada vai ganhar um brinde da Carmela Casa Limitada, que fica ali na Aristiliano Ramos, 598, aqui em Rio do Sul. Um beijo grande a Mariel,
a todo o pessoal da loja. E também a Nani, né, que está aqui com esse dolman, essa bandagem, essa bandana aqui. E, olha, pastor Adelmo, doutora Adriana, muito obrigado. Tá? O pessoal que está em casa, você não sabe o que você está perdendo. Eu recomendo que na sua festinha particular de Natal ou de Ano Novo, que você convide o Aurélio, porque isso aqui tá bom demais. Muito obrigado. Tá muito gostoso. São muito gentis, muito obrigado. Gente, assim, ó, coração, até agora, durante toda a semana, né, nós estaremos reapresentando o programa. Começa então hoje, dia 28, 12h30, e durante a semana em vários horários. E no próximo domingo, um novo programa com provavelmente já um frango, né, também ao molho de mel, de forno. E vamos aí, são várias comidas fáceis de fazer. E depois anunciaremos, breve anunciaremos nosso site, né, dentro da RSTV, para você acompanhar toda a receita e poder copiar, ok? Um beijo grande no coração, um bom domingo, uma boa semana para todos e fique com Deus.